E agora vamos para o nosso segundo momento de hoje. E como é quarta-feira, teremos a nossa aula de geografia. E para isto, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 361. Vamos lá? Pegue o seu livro e abra-o na página 361. Mas se você ainda não conseguiu abrir o seu livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 361. Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o município, certo? O que é um município no geral, não é? Já vimos que é a menor divisão territorial de um país, não é mesmo? E que existem mais de 5.000 municípios no Brasil. E o nosso município, o Baixio, está localizado no centro-sul do estado do Ceará. Agora vamos ver os serviços públicos que devem existir em um município, ok? Vamos lá, leia junto comigo. O governo do município deve garantir que algumas necessidades básicas da população sejam atendidas. Então, cada prefeito deve garantir, certo, junto com o seu governo, com os seus secretários, ok? Que algumas necessidades das pessoas, algumas necessidades básicas, têm que ser atendidas de maneira obrigatória. Assim, ele é responsável por oferecer alguns serviços que garantem a saúde e o conforto das pessoas que vivem no município. E esses serviços que o governo do município deve apresentar, certo? Não somente o prefeito, mas também com incentivo da Câmara de Vereadores, fazendo leis para que isto aconteça, o município tem que oferecer serviços que promovam a saúde, ou seja, que façam as pessoas tenham saúde, certo? E também o conforto, ok? Então vamos lá continuar. Todos os habitantes do município pagam impostos e taxas ao governo. Então, todo habitante, certo? Inclusive você, ao comprar qualquer coisa no mercado, paga imposto, certo? Para o governo. E o que é imposto? Vamos ver aqui no vocabulário ao lado, onde o cachorrinho está falando. Imposto é o dinheiro cobrado obrigatoriamente de cidadãos e empresas com o objetivo de financiar as obras e os serviços públicos da educação, saúde, assistência social, entre outros, de modo a beneficiar toda a sociedade de maneira igualitária. Então, o imposto é um dinheiro que é cobrado de maneira obrigatória, que já vem, certo, no preço das coisas que nós pagamos. E depois, este dinheiro vai para a Receita Federal, certo, para o governo, e depois ele manda para os municípios, para o estado, para financiar as obras, por exemplo, estradas, saneamento básico, certo, construção de postos de saúde, entre outras, ok? Se você ainda ficou com dúvidas sobre o que é o imposto, você me liga, certo? Para que eu possa te explicar. Agora vamos conhecer alguns dos serviços públicos prestados pelo município, certo? Então, tem alguns serviços públicos que os municípios devem prestar, ou seja, devem fazer para a sociedade. Tem outros que cabem ao governo estadual, certo? Por exemplo, ao estado do Ceará, e a outra ao governo federal, ao governo do Brasil total, certo? Mas hoje nós vamos apenas estudar os deveres, certo, dos serviços públicos do município. Então, o município tem que fazer a construção de rede de água e de esgoto, certo? Ou seja, a gente tem que estar ali sempre ampliando a sua rede de esgoto para que não tenha esgoto ao céu aberto e assim a saúde das pessoas possam melhorar. Olha uma curiosidade, meu aluno, que se um governo investe R$1, certo, em saneamento básico, ou seja, em tratamento de esgoto, ele vai economizar R$3 na saúde porque as pessoas ficariam menos doentes. Então, aí a importância de se investir em saneamento básico, certo? Ao tratamento da água e do esgoto. Continuando. Tratamento da água para beber e tratamento do esgoto, certo? Ou seja,
tem que haver certo este tratamento, a água que chega nas nossas casas tem que ser própria para o uso e do mesmo jeito a água que sai pelo esgoto deve ser tratada para não sujar a natureza. Também a coleta de lixo, certo? Aqueles caminhões que passam coletando lixo é serviço do município. Calçamento, limpeza e arborização de ruas, praças e outros ambientes. Por exemplo, fazer as ruas, colocar calçamento, ou então conseguir verbas para asfaltar. Manter a limpeza, certo? Pessoas sempre limpando. E também manter que a cidade esteja sempre arborizada, tendo várias árvores, certo? Fazendo sombra nas ruas, praças e nos ambientes municipais. Serviços de transporte coletivo. Então, o serviço de transporte coletivo no nosso município não é necessário por conta do tamanho. Apenas alguns, certo? Para se levar os alunos para algumas escolas, por exemplo, os que vêm do sítio para a cidade estudar. Então, ali é um transporte coletivo, mas só que destinado à educação. É um transporte estudantil, certo? Continuando. Construção e conservação de estradas, pontes e ruas e etc. Então, também cabe ao governo do município, certo? Mas também não só ao governo do município, mas também os munícipes, que são os habitantes, certo? De conservar as estruturas que se tem. Por exemplo, se tem uma praça com um canteiro, então ninguém deve entrar, arrancar as plantas, quebrar. Ninguém deve estar pulando os ferros, balançando para quebrar, certo? Nem tentando danificar os bens públicos. Então, isso todos nós devemos, certo, fazer, que é conservar os bens do município. Vamos lá, continuando. Construção e funcionamento de escolas, creches, parques infantis, bibliotecas públicas. Então, também cabe ao município, certo, construir e fazer que as escolas funcionem, as creches, certo, que são para os menores que ainda não estão preparados para ir para a escola, para o pré-escolar, alfabetização. Então, tem a idade da creche, certo? Também parques infantis e também as bibliotecas públicas, que é uma biblioteca que pertence a todos do município, onde qualquer um pode ir lá e pegar livros para ler. Também construção de postos de saúde, prontos socorros e hospitais públicos. Lembrando, certo, que às vezes os pequenos municípios como o nosso não têm muito dinheiro. Então, o governo municipal tem que recorrer ao governo estadual ou ao federal para que venha dinheiro para essas construções, ok? Mas aí já aconteceu isso há alguns anos atrás. E assim, por enquanto, pelas regras do nosso sistema de saúde, houver necessidade de construção de novos postos de saúde, terá a criação de novos, certo? Também criação e conservação de áreas de lazer, por exemplo, praças, certo? Essas coisas onde as pessoas possam ir se divertir, passear, comer, certo? Com toda a família, ok? Então vamos ver que o cachorrinho está dizendo. Os serviços públicos são executados por diversos servidores, chamados funcionários públicos. Então, o governo municipal, certo? O prefeito, os vereadores, os secretários do prefeito vão fazer funcionar isso. Mas para funcionar, certo? Tem os servidores públicos, que são as pessoas que trabalham para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores e para os diversos órgãos municipais, certo? Que fazem acontecer. Então, quem está ali, por exemplo, no posto, tirando uma ficha para o médico, para o dentista, está fazendo o serviço público acontecer. A pessoa que varre a rua, mantendo a ordem, certo? A limpeza, então também está fazendo o serviço público acontecer. Então, são várias pessoas que estão envolvidas no acontecimento do serviço público. Então, aqui na página 361, nós temos uma estação de tratamento de esgoto da cidade de Campinas, em São Paulo, do ano de 2010, ok? E aqui temos um serviço de coleta de lixo na cidade de Candelária, no Rio Grande do Sul, em 2013, ok? Agora vamos passando para a página 362. Os governos dos estados e do país também são considerados serviços públicos e cobram impostos e taxas da população para funcionarem. Então, como eu falei para vocês, não é já sobre o governo estadual e federal, não é que o governo federal é o governo que
governa o país todo de uma maneira geral, ok? E é comandado pelo presidente ou por uma presidente quando eleita, certo? Então, não tem essa de dizer que apenas política é coisa de homem, certo? Não existe. As mulheres podem e devem estar envolvidas na política. Ah, professor, que o senhor está falando isso para a gente? Porque é desde criança que se aprende essas coisas, ok? Então, se você ouvir alguém falando, dizer que mulher não deve se envolver em política, você pode dizer, você está errado, que todo mundo tem os mesmos direitos, ok? Então, vamos agora ver os desenhos e observar alguns servidores. Temos aqui uma médica, não é? E um médico cuidando de uma criança no hospital. E o atendimento parece estar sendo bom, né? Que ele está sorrindo. E também temos aqui os funcionários de uma escola pública. Temos a pessoa responsável pela cantina, não é? O merendeiro, como é chamado. Temos a diretora, a professora e o auxiliar de serviços gerais, certo? Ou então que também é conhecido como zelador em algumas escolas. Então, são eles que fazem um serviço público também acontecer. Não é apenas mérito dos políticos, ok? De quem está nos gabinetes e escritórios. Mas cada pessoa que está trabalhando pelo município, certo? Também faz o serviço público acontecer. E como atividade de geografia, eu quero que vocês façam a atividade da página 362, 363 e 364. E quando vocês terminarem, vocês me mandam a foto no privado. Se você ficou com alguma dúvida, você me liga, certo? E diz qual é a dúvida para a gente retirar, ok? E lembre-se de tomar muito cuidado e também de se inscrever no meu canal. Já vai deixando o seu like, o seu comentário. Brincadeira, certo? Isso, gente, não precisa fazer isso. Então, tome muito cuidado, ande sempre de máscara, usem o álcool em gel, certo? Está aí uma frase que as pessoas já estão começando a sair, mas só se deve sair com necessidade, ok? E continue tomando bastante água e até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!